Olá, e estamos de volta para mais um vídeo desta série de vídeos que temos vindo a gravar sobre o direito dos motoristas. Temos vindo a analisar o que diz o contrato coletivo de trabalho. Vamos na cláusula, ou analisamos até a cláusula 18ª. Já falámos sobre coisas muito importantes, como o que é tempo de trabalho, o que é tempo de descanso, o que é tempo de disponibilidade. Falámos no vídeo passado. Se você não assistiu, convido a assistir, porque foi um dos temas mais importantes que já falámos. Falámos de outros temas muito importantes, como a descrição de um recibo de vencimento de um motorista, tudo o que tem que estar no recibo de vencimento. Se não assistiu, convido a assistir esses vídeos para verificar se o seu recibo de vencimento cumpre com aquilo que está estipulado na lei e para tentar perceber se está ou não a ser retribuído da forma correta. Convido a assistir os vídeos passados. Já falámos também sobre a quem é que se aplica o contrato coletivo de trabalho, porque não se aplica a todos, mas explicámos aqui as 3 modalidades que levam a aplicar o contrato coletivo de trabalho. Logo nos primeiros 2 vídeos dedicámos aqui algum tempo para falar sobre a aplicabilidade do contrato coletivo de trabalho. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, continuando o que iniciámos no vídeo passado, que é o horário de trabalho dos motoristas. Afinal, quantas horas é que os senhores podem trabalhar? Afinal, qual é o tempo máximo de trabalho que os senhores podem fazer por dia, por ano, por mês? Vamos analisar o que diz a cláusula 19ª e seguintes, e vamos iniciar aqui assim um tema que para mim me é muito caro e que eu defendo todos os dias nos tribunais de trabalho em Portugal, quando estou em representação dos motoristas. Vamos lá? E a cláusula 19ª do contrato coletivo de trabalho é uma cláusula que muitas pessoas não veem, ou pelo menos fingem não ver, porque lhes passa completamente despercebido, e que diz o seguinte: o período normal de trabalho será de 40 horas semanais, divididas por 5 dias de 8 horas, sem prejuízo de outros de menor duração em vigor. Então, há muitas pessoas, principalmente as que quando se tornam donos de empresas, acontece algo que a cláusula 19ª do contrato coletivo de trabalho apaga-se completamente e eles não conseguem ler, que é o período normal de trabalho são 40 horas semanais, como para todos os trabalhadores. Mas para todos os trabalhadores do setor privado são 40 horas semanais. É o que diz a lei, não sou eu que invento, não é ninguém que... Não fui eu que inventei isto. Isto foi escrito em negociação entre os sindicatos e as associações que representam as empresas. É o mesmo que está no Código de Trabalho. O período normal de trabalho são 40 horas semanais. Esse é o seu período normal de trabalho. Depois, a lei diz, bom, são divididas em 5 dias por semana, 8 horas por dia, porém, para os senhores motoristas que têm um horário móvel, que não têm uma hora de início e uma hora de fim por dia, podem ser mais num dia, menos no outro, para perfazer as 40 horas semanais. E tudo o que passa além das 40 horas semanais são horas extra. Então, deste artigo 19º, há 2 coisas que nós temos que reter. Primeiro, o seu horário de trabalho são 40 horas semanais. Faz mais do que 40 horas, está a trabalhar em trabalho suplementar. Esta é a primeira regra. Segunda regra, dividido por 5 dias da semana. O que significa que estas 40 horas podem ser feitas no máximo em 5 dias por semana. E os senhores dizem, bom, mas o regulamento diz que eu tenho que descansar 24 horas num dia, numa semana e 45 na outra. Meu amigo, isso é para cumprir as regras rodoviárias. Não tem nada a ver
com os seus direitos laborais. Efetivamente, o senhor pode descansar 24 horas numa semana, pode descansar 45 na outra, tem que cumprir com as pausas obrigatórias, não pode fazer mais do que 90 horas bissemanais, enfim, tudo isto para cumprir regras rodoviárias. Se as autoridades o mandarem parar e fiscalizarem o seu tacógrafo, vão verificar se o senhor cumpriu as regras rodoviárias. Não vão ver se a sua empresa lhe paga a cláusula 61. Não vão ver se a empresa lhe paga trabalho noturno, porque eles não têm nada a ver com isso. Eles têm a ver com as regras rodoviárias. São duas coisas completamente distintas. Cumprir as regras rodoviárias, o senhor tem que as cumprir. Agora, o cumprimento das regras rodoviárias, na maioria dos casos, faz nascer na sua esfera pessoal, na sua vida, direitos, designadamente a trabalho suplementar, entre outros. O facto do senhor conduzir 9 horas por dia, que é o máximo da amplitude, ou 10 horas no outro dia, desde logo está a trabalhar 1 hora a mais por dia. Porque a regra é, o senhor, ou melhor, o período normal de trabalho são 40 horas semanais, divididos em 5 dias, mesmo que o senhor conduza 5 horas, ou 9 horas em 5 dias, já está a trabalhar em trabalho suplementar. Então, a primeira noção que nós temos de ter aqui são duas, do artigo 19º. O período normal de trabalho, qual é? 40 horas semanais. Esse é o seu período normal de trabalho. Em quantos dias? Em 5. Se o senhor trabalha 6 dias, quer dizer que está a trabalhar num dia que deveria estar a descansar. Existem 2 tipos de descanso, o descanso obrigatório e o descanso suplementar, o que significa que se o senhor trabalha 6 dias, então, tudo bem, pode trabalhar os 6 dias e não está a infringir qualquer regra rodoviária. Mas significa também que o senhor está a trabalhar num dia em que deveria estar a descansar e, portanto, tem que ser remunerado como tal. Repito, cláusula 19ª. Qual é o período normal de trabalho? Está no contrato coletivo de trabalho. 40 horas semanais. Quantos dias? 5 dias por semana. Trabalha 6 dias ou trabalha mais do que 40 horas por semana. O que é que acontece? Está a trabalhar em trabalho suplementar. Então, passamos à cláusula 20ª, que também tem um assunto, algumas coisas muito importantes aqui que temos que analisar. Então, diz a cláusula 19ª, como vimos, diz qual é o período normal de trabalho. 40 horas semanais divididos por 5 dias por semana. A cláusula 20ª diz assim: o horário de trabalho estipulado em contrato individual de trabalho define as horas de início e de fim normal de trabalho, bem como os intervalos de descanso. E diz que compete à empresa estabelecer o horário de trabalho. O que significa, desde logo, que o seu dia de descanso semanal, e vamos mais à frente falar sobre isto, não tem que ser obrigatoriamente o sábado e o domingo. Pode ser outro dia da semana. O senhor pode trabalhar o sábado e o domingo como um dia normal, como se fosse um dia útil. Desde que se estabeleça, e pode ficar logo estabelecido no contrato de trabalho, e deve ficar estabelecido no contrato de trabalho, qual é o seu dia de descanso. É a quarta e a quinta-feira, ou a terça ou a quarta. O que a lei diz é que o seu dia de descanso tem que ser seguido, tem que ser os 2 seguidos. Não pode descansar à segunda e à quinta. Isso não. O dia de descanso obrigatório tem que ser num dia e o dia de descanso suplementar pode ser no dia a seguir ou no dia imediatamente antes. O que o contrato coletivo diz, e vamos falar mais à frente, é que, regra geral, o dia de descanso obrigatório é o domingo. Regra geral, mas pode ser alterado, como diz aqui esta cláusula. E, para essa regra geral, significa que o dia de descanso suplementar, o 6º dia, pode ser o sábado ou a segunda-feira, o dia imediatamente a seguir ou o dia imediatamente antes. Se o seu contrato definir, por exemplo, que os seus descansos é à terça, o seu descanso obrigatório é à terça, então tem que descansar à segunda ou à quarta, 2 dias seguidos. O que significa que, se numa semana, e é assim que é mais simples analisar o horário de trabalho do motorista, numa semana tem que descansar 2 dias. E se trabalhar 5 dias, muito bem. Se trabalhar 6 dias, está a trabalhar num dia de trabalho suplementar. E estas regras são definidas habitualmente no contrato de trabalho, e o que diz aqui a cláusula 20ª, que é
compete à empresa estabelecer o horário de trabalho dos trabalhadores ao seu serviço. E diz ainda que pode ser um horário fixo ou um horário móvel. Como já vimos, os motoristas são trabalhadores móveis, são aqueles que não têm um horário pré-definido para entrar, nem para terminar, para iniciar o serviço, nem para terminar o serviço. Depende das cargas, depende das locações, depende do dia de trabalho. E diz a cláusula, o número 4 desta cláusula, o seguinte: considera-se horário móvel aquele que, atenção, respeitados os limites de trabalho, respeitados os intervalos de descanso e repousos diários, as horas de início e do termo de trabalho e a duração dos referidos intervalos são estabelecidos diariamente. Então, o que é um trabalhador móvel? Um horário móvel é aquele que, em primeiro lugar, respeitado os limites de trabalho. E quais são os limites? As 40 horas semanais. Foi aquilo que falámos há pouco. Esse é o limite primeiro, das 40 horas semanais. Existem outros limites. E diz que, respeitados os intervalos diários de descanso, os intervalos das pausas, respeitando as pausas, e são estabelecidos diariamente. Então, as pausas, tanto os intervalos de descanso, que são as pausas, como os repousos, têm que ser respeitados. Então, as pausas, de acordo com o que está nesta cláusula, vai ao encontro daquilo que eu defendo. As pausas obrigatórias, porque têm que ser respeitadas, o regulamento rodoviário tem que ser respeitado, são tempo de trabalho, que é aquilo que eu defendo e que continuarei a defender. Significa que nos 15, nos 30 ou nos 45 minutos que o senhor está parado, é tempo de trabalho, que é aquilo que eu defendo, que alguns tribunais têm vindo a defender, mas que, como não está claro tudo isto, há outros tribunais que não defendem e há muitos advogados, sobretudo os advogados que defendem as empresas, que dizem as pausas não é tempo de trabalho porque o senhor motorista pode fazer o que quer. Aliás, e trazendo aqui alguns exemplos, eu já ouvi dizerem no tribunal, mais do que uma vez, se o senhor quer um trabalho normal, então deixa de ser motorista, vai trabalhar para o escritório, vai trabalhar para outro sítio qualquer. Não, não é assim. Não é por querer um horário normal. O motorista, quando vai a tribunal, não vai defender um horário normal. Vai defender que o seu período normal de trabalho são 40 horas semanais. É isto que vai defender. Não está a defender se começa às 5, às 4, às 3 ou às 8 da manhã. Não, está a defender é que, quando ultrapassa as 40 horas semanais, está a trabalhar, está a fazer trabalho suplementar e que no meio desse dia é obrigado a parar por força da legislação. Então, seguindo este exemplo, um comercial, um vendedor, por exemplo, que vai a várias empresas para anunciar os serviços da empresa, no tempo que está ali parado à espera que o atendam, não era tempo de trabalho. Não tem tempo de trabalho. Está ali, não está a fazer nada, não está a vender, não está a conduzir, não está a fazer nada. Ou um advogado, então, apesar de não ser um bom exemplo, os advogados, mas um advogado vai ao tribunal e no tempo que está à espera que o tribunal chame, ainda hoje, por exemplo, fiquei 30 minutos à espera de iniciar a audiência de julgamento porque estava atrasado. Havia outras audiências, estava atrasado. Então aqueles 30 minutos não é tempo de trabalho porque eu estou ali parado. Estou ali parado à espera que me chamem, não é tempo de trabalho. É exatamente igual a um senhor motorista que está 30 minutos numa estação de serviço parado, às vezes num calor infernal, e que não se pode aguentar, e eu bem vejo muitos motoristas ali parados à espera que passe os 45 minutos e não é tempo de trabalho. Então, está afeto a uma atividade, está a cumprir uma ordem do patrão, está a cumprir aquilo que diz aqui o que é o horário móvel, que é cumprindo, respeitando os limites de trabalho, respeitando os intervalos de descanso, e não será tempo de trabalho. No meu entendimento, é tempo de trabalho, as pausas, mas volto a dizer, é o meu entendimento. E então passamos à cláusula 21, que não vamos terminar hoje, porque tem muito que se lhe diga, esta cláusula, e diz assim a cláusula 21, a duração do trabalho semanal dos trabalhadores móveis, e já vimos que trabalhadores móveis são os motoristas, incluindo o trabalho suplementar,
E atenção, esta é outra parte que algumas pessoas não veem, não conseguem ler. As letras desaparecem quando estão a ler isto. A duração do trabalho semanal dos trabalhadores móveis, incluindo o trabalho suplementar, não pode exceder as 60 horas, nem as 48 horas, em média, num período de 17 semanas. Então, já vimos, o período normal são 40 horas. E o que esta cláusula 21ª vem dizer é, bom, em momento algum, de forma nenhuma, o trabalhador, incluindo o trabalho suplementar, pode fazer mais do que 60 horas, nem num período de 17 semanas, uma média de 48 horas. E vamos ver à frente que a própria cláusula 61 diz que é proibido a empresa pedir para o trabalhador fazer mais do que 48 horas em média. É completamente proibido e vamos dedicar depois um vídeo a isto. Então, quando o senhor e a senhora ouvem que o horário de um motorista são 48 horas, é mentira. O horário de um motorista não são 48 horas por semana. O horário semanal de um motorista em Portugal são 40 horas por semana. O que não pode nunca acontecer é fazer numa semana mais do que 60 horas, é completamente proibido, e a média das horas, incluindo as horas de trabalho suplementar, não pode passar as 48 horas por semana. O que significa que, em momento algum, nunca pode acontecer que, calculando 17 semanas, um motorista faça mais do que 8 horas de trabalho suplementar por semana. Então, quando os senhores e as senhoras ouvirem dizer o seu chefe de tráfego que lhe diz tu podes conduzir porque o teu horário são 48 horas por semana, pergunte-lhe onde é que isso está escrito. Porque não está escrito em lado nenhum. O seu horário são 40 horas por semana. É isso que a lei diz. Cláusula 19ª do Contrato Coletivo de Trabalho. O que não pode, e eles podem exigir que o senhor faça trabalho suplementar porque a empresa necessita obrigatoriamente de trabalho suplementar. Bom, então, com o trabalho suplementar, não pode ultrapassar, em média, 48 horas por semana. Ou seja, o senhor não pode fazer mais do que 8 horas por semana de trabalho suplementar, em média. E quando é em média, e quando significa em média, e aqui é que os senhores têm que começar a trabalhar, que é, quando significa num período de 17 semanas, significa que o senhor tem que contar quantas horas de trabalho fez esta semana, a segunda semana, a terceira semana, somar 17 semanas. E se tiver de férias, retira-se esses dias e não se conta esses dias, passa para a semana a seguir. Tem que contar 17 semanas. Conta todas as horas de trabalho, incluindo as pausas obrigatórias. Conta todas as horas de trabalho e depois divide por 17. E se passar das 48 horas, não pode. Não pode passar das 48 horas. É proibido. A lei diz, o que a cláusula 21ª diz é clara. O trabalho de um motorista, incluindo o trabalho suplementar, não pode passar 48 horas por semana, em média, num período de 17 semanas. O seu horário são 40 horas. Pode ir até às 48 horas, se as necessidades da empresa assim o exigirem. E diz o número 4 desta cláusula, bom, o número 2 fala do horário entre a meia-noite e as 5 da manhã, que não pode exceder 10 horas por dia, ou seja, se o senhor trabalha entre a meia-noite e as 5 da manhã, não pode exceder as 10 horas por dia, salvo quando por motivos objetivos e razões técnicas tal seja justificado. Bom, mas o número 4 diz assim, para efeito do disposto nos números anteriores, ou seja, das 40 horas que é o seu horário de trabalho, que pode ir até às 48 horas, ou pode ir até às 60, desde que a média não passa as 48 horas, a média de trabalho, incluindo o trabalho suplementar, não passa as 48 horas, o que diz esta cláusula é, para efeito do que diz as cláusulas anteriores, é excluído o tempo de disponibilidade como previsto na linha C do número 1 da cláusula 18ª. Ou seja, o que diz esta cláusula não é exclui as pausas. Esta cláusula não diz exclui as pausas. O que diz esta cláusula é, para efeito do cálculo do número de horas, exclui-se o tempo de disponibilidade. E agora
pergunto-lhe eu, que me está a ouvir e que já teve formações, várias formações sobre tacógrafos, porquê que insistem tanto em colocar como tempo de disponibilidade aquilo que o senhor sabe que não é tempo de disponibilidade? Quando o senhor está dentro do caminhão à espera que lhe chamem para a frente, ou quando o senhor está a fazer uma carga ou uma descarga, porquê que insistem tanto em colocar no quadrado? Porque esta cláusula diz isto. Para efeito de cálculo do trabalho, do horário normal de trabalho e do trabalho suplementar, exclui-se o que é o tempo de disponibilidade. Bom, e por aí os senhores tiram as suas conclusões. Me irrito um pouco, e peço desculpa a quem está a ver, mas é que são temas que nós nos debatemos todos os dias no tribunal, do tempo de trabalho. E quando dizem então que o motorista que está 30 minutos parado à espera de cumprir a regulamentação rodoviária não é tempo de trabalho, a vontade que tenho é convidar essas pessoas a fazerem uma viagem com esse motorista para verem se não é tempo de trabalho. Bom, são temas sensíveis. Vamos continuar a falar sobre este tema porque existem outras coisas que vos quero dizer. Como é que se calcula essas 17 semanas? Como é que se calcula esse período de 17 semanas? É da primeira à 17ª semana e depois começa na 18ª para ir para a frente? O contrato coletivo de trabalho diz como é que se calcula essas 17 semanas para o não poder ultrapassar as 48 horas. E quantas horas extra é que os senhores podem fazer? Quantas é que podem fazer por ano? E se ultrapassarem essas horas extra por ano, devem continuar a fazer horas extra ou não? E se não fizerem horas extra, retiram-lhes o que está na cláusula 61 ou não? Bom, vamos falar sobre este tema, vamos continuar a falar sobre este tema no próximo vídeo que sairá daqui a 2 dias. E vamos ficando por aqui. Se gostou deste vídeo, partilhe com os seus amigos, subscreva o canal. É muito importante subscrever o canal porque estará a ajudar o algoritmo do YouTube a difundir este vídeo por outras pessoas que tenham os mesmos interesses, por outros motoristas, por outras pessoas que tenham interesse em saber sobre o trabalho dos motoristas. E se puder, partilhe com os seus amigos, com os seus conhecidos, com os seus colegas de trabalho, porque mais vale a informação e o conhecimento na mão de muitos do que o poder na mão de poucos. Ao fazer isto, está a ajudar não só os seus amigos e os seus conhecidos, mas está a ajudar a si também, porque estas pessoas juntas que têm conhecimento sobre os seus direitos, sobre as horas de trabalho que podem fazer, não se submetem às ordens, muitas vezes ilícitas, de uma forma abusiva daquelas pessoas que têm o poder. Por isso, se puder, partilhe com os seus amigos, os seus familiares, com os seus colegas de trabalho, porque ao fazê-lo está a ajudar-se a si mesmo. Nós vamos ficando por aqui hoje. Daqui a 2 dias estaremos de volta para continuar a falar sobre os limites do horário de trabalho dos motoristas. Quantas horas extra é que o senhor pode fazer por ano? Eu espero-vos lá.